Olá, minha gente. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, para mais uma aula de ciências da Escola Padre Neemias. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre os 5 reinos. Então vamos começar pelo reino Animalia, ou reino animal. Então, as características desse reino. Eles são eucariontes, mas vamos entender o que é eucariontes. Eucariontes são aquelas células que possuem uma membrana chamada de carioteca que vai proteger o núcleo, tá? Então esse núcleo ele não vai estar disperso no citoplasma. Imaginemos que você tá lá, vai torrar um ovo e que você quebrou direitinho, ficou a clara e a gema toda protegida por aquela película. Pronto. Uma alusão a essas células eucariontes. São multicelulares, ou seja, possuem mais de uma célula, né? No nosso caso, nós possuímos trilhões. Não são capazes de produzir o seu próprio alimento, a gente é capaz de cultivar, né? Eu cultivo arroz, eu cultivo feijão, o milho, a soja, mas eu não produzo. Por isso, nós somos seres heterótrofos, tá? E exemplo é esponjas, polvos, aranha, peixes, aves, nós seres humanos, ok? Fazemos parte do reino Animalia, ok? Vamos agora conhecer o próximo reino, que é o reino Plantae, ou reino vegetal. São também eucariontes, são também pluricelulares. A diferença, professora, entre o reino animal e o reino vegetal? O reino vegetal, eles produzem o seu próprio alimento pelo processo que é chamado de fotossíntese. Então, ele capta a luz solar, transforma, o gás carbônico em oxigênio e glicose, que é o seu alimento, é o que o mantém vivo. Então, você rega uma planta, você aduba aquela planta, mas você não dá comida à planta, é diferente de um cachorro, que você precisa dar alimento para ele, porque ele não produz o seu alimento, ok? E se ele produz o seu próprio alimento, no caso dos vegetais, então eles são chamados de autótrofos, ok? Exemplos são musgo, samambaia, espinheiro, laranjeira, goiabeira, cajueiro, mangueira, bananeira, todas as plantas que nós conhecemos, ok? Reino protista. Reino protista, também conhecido como os protozoários, Então, até a década de 60, era um grande desafio para a comunidade científica classificar esses seres, E ainda há muita controvérsia sobre isso. Há autores que ainda dividem em vários reinos, mas, no entanto, a gente vai manter, dessa forma para simplificar, o entendimento, nosso entendimento. Ok? Então aqui, nós temos tantos seres autótrofos como a euglena, quanto pluricelulares, como as algas, certo? Então, pluricelular, característica. Elas são, no caso, os protistas são eucariontes também. Eles tanto podem ser quanto pluricelulares, sem tecidos verdadeiros, ou seja, as células não estão organizadas de forma que executem em conjunto uma função específica. Por exemplo, os meus olhos têm várias células, então essas várias células elas estão agrupadas de forma organizada para permitir que eu venha enxergar. Já no caso das células dos protistas, elas não estão assim tão organizadas, ok? Então, eles também podem ser seres autótrofos, euglenas, algas verdes e paradas, ou heterótrofos, como os plasmódios, tripanossomas e leishmanias, que são protozoários causadores de doenças, tá? Então, aqui nós temos as euglenas, algumas algas e plasmódios, que no caso esse plasmódio é o causador da malária, Os protistas unicelulares também são conhecidos como protozoários, que do grego são primeiro. Então, acredita-se que esses seres eles foram animais primitivos, ou seja,
Então, lá na criação da Terra foram os primeiros seres a se desenvolverem, né, a surgirem, digamos assim, tá certo? E aí essas formas são autótrofas, ok? Próximo reino, reino fungi, que eles são também eucariontes, são heterótrofos, a maioria é pluricelular, mas também há fungos que são unicelulares, né? Ou seja, possuem apenas uma célula, tá? As células não formam tecidos. Existem fungos microscópicos, ou seja, que só podem ser vistos como auxílio. Outros não. Então aqui nós temos um exemplo. Ó. Nós temos o champignon, certo? Isso aqui é um produto alimentício, claro, tem os que são altamente tóxicos. E nós temos aqui a Saccharomyces cerevisiae. O que é isso, professora? Que nome difícil, tá me esculhambando, tá dizendo o que comigo? Calma, nada mais é do que a levedura. É um dos componentes na fabricação da cerveja. Então, quando você vê lá uma cervejinha, vai ter lá um punhado de fungos, né? Que eles estão aqui de forma aglomerada para poder formar a levedura, ok? Vamos agora para o último reino, que é o reino do bactéria. São procariontes. Lembra que até os outros 4 reinos, nós vimos que era o quê? Eucariontes. Então, procarionte significa o quê? Que o núcleo, né, o material genético, está disperso no citoplasma, né? Você foi lá quebrar o ovo, foi com muita força, misturou gema com claro, está tudo misturado. Pronto. É uma célula procarionte, está tudo misturado. São unicelulares, ou seja, possuem apenas só uma célula. Então, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, aqui os exemplos é a Leptospira e a Cianobacterias. Esse daqui, ó, então essa imagem aqui, ela foi aumentada 20.000 vezes para que a gente possa identificá-la. Então, aqui a Leptospira, ela é causadora da leptospirose, que é uma doença causada pela urina do rato, chamada de leptospirose, ok? E a eletromicografia de uma colônia de cianobactérias, ok, gente? Então é isso, nossa aula de hoje, bem simplesinho, bem sucinta, para que vocês possam compreender, para que vocês possam acompanhar. Dúvida, pergunta no privado, mandem as atividades, tá certo? Que aí eu vou postar no grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Tenham todos uma excelente